Hoje encerraremos nossa série de mensagens nos bastidores da igreja, a igreja por trás da fachada. Essa é a nossa 8ª conversa sobre nossa declaração de missão, visão e valores, que também podemos chamar de filosofia bíblica de ministério. É isso que está por trás da nossa fachada. E é isso que faz da nossa fachada ser aquilo que ela é. Todo esse material estará, e está já na verdade, disponível e acessível em nosso canal do YouTube. E de agora em diante nós decidimos utilizar esse material como parte do curso de integração de novos membros à nossa comunidade de fé. Pois nesta série nós nos esforçamos para apresentar nossa identidade enquanto Igreja Presbiteriana do Boa Vista. Nessa última conversa, apresentaremos hoje o nosso 4º valor, que é uma igreja transformadora. Talvez você então se pergunte, como uma igreja pode ser transformadora? E minha primeira resposta é, uma igreja não pode ser transformadora. Nenhuma igreja possui em si mesma os recursos e as capacidades que necessita para ser de fato transformadora. Mas, preste atenção, o Evangelho de Jesus Cristo, o qual a igreja confessa e o qual a igreja anuncia, pode transformar, porque o Evangelho é transformador. Sendo assim, pretendemos ser uma igreja transformadora, ensinando o Evangelho que transforma indivíduos. Esses indivíduos transformados transformam estruturas, que transformadas transformam realidades. E as micro-realidades transformadas se tornam sinal da realidade última da história, que a Bíblia chama de novo céu e nova terra. Nós encontramos lá em Apocalipse capítulo 21, do verso 1 ao verso 4, as seguintes palavras do Senhor. Então, vi novo céu e nova terra. E aí no verso 3, João relatando a sua visão do Senhor, ele diz, ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, Ele, Deus, enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, tristeza, choro, dor. E aí ele completa, pois a antiga ordem já passou, uma nova realidade foi estabelecida. Mas enquanto esta realidade última não rompe a história da humanidade, ela se manifesta em micro transformações que nos dão vislumbres, que nos dão, eu diria, pequenos flashes da plena e derradeira transformação que há de vir. Estes vislumbres estão por toda parte, embora não ocupem a manchete de lugar algum. Mas há transformações acontecendo na vida de homens e de mulheres, de crianças e adolescentes, de jovens e velhos que ouvem, compreendem, acolhem e se rendem a Cristo Jesus. E a Bíblia está também repleta desses pequenos vislumbres que podem ser percebidos na vida de homens e de mulheres que foram tocados pelo Evangelho que é tanto a notícia como a própria pessoa de Jesus Cristo de Nazaré, o Deus Filho. Um destes vislumbres de como o Evangelho transforma indivíduos, que transformam estruturas e transformam então realidades, está registrado em Atos capítulo 10, do verso 9 ao verso 23, que eu quero ler com você nesta manhã. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase, viu o céu aberto e algo semelhante
a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isto aconteceu 3 vezes e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa para que ele ouça o que você tem a dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. Como seremos uma igreja transformadora? Ensinando o evangelho que transforma indivíduos, que transformam estruturas, que transformam realidades. Mas para que este valor seja uma marca da nossa igreja, na nossa igreja, precisamos estar convencidos de 2 coisas. Primeiro, precisamos estar convencidos de que o evangelho não é apenas para os não iniciados na fé cristã. O evangelho não é apenas para os não cristãos. Talvez, por uma série de razões diferentes, que eu não vou me ater neste momento, você aprendeu que o evangelho de Jesus Cristo é a mensagem de Deus para os não iniciados na fé cristã, é a mensagem de Deus para os não cristãos. E talvez você espere que o evangelho seja assim, exposto de forma sequencial, clara e completa, apenas em ocasiões como Páscoa, Natal e alguns poucos trabalhos que nós chamamos ou aprendemos a chamar de trabalhos evangelísticos. Todavia, eu preciso te dizer que isto é um grande equívoco que ao longo da história tem matado a igreja de dentro para fora. Tem razão quem afirma que o evangelho é a porta de entrada para os não iniciados, isso é, para os não cristãos. Mas o evangelho não é somente a porta de entrada. O evangelho é o poder de Deus que salva e transforma o ser humano, como o apóstolo Paulo escreveu na sua carta à igreja de Roma, Romanos capítulo 1, verso 16, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. O evangelho é dunamis, isso é, o evangelho no grego ele traz essa ideia de ser o poder transformador. Ele é o poder que derruba montanhas, que abre caminho no meio da rocha, que implode nossas edificações, fazendo com que virem pó. Perceba que o texto de Atos, capítulo 10, verso 9 a 23, neste texto nós não estamos mais diante daquele Pedro, não iniciado na fé cristã, que Jesus desafiou a deixar as redes para segui-lo, mas estamos diante de um Pedro
que tornou-se o grande líder, não só dos discípulos, mas também da cristandade do primeiro século. Um Pedro que pouco antes deste relato havia curado um paralítico em o nome de Jesus Cristo, que havia ressuscitado uma mulher chamada Dorcas. Mas este homem de Deus, servo de Cristo Jesus, apóstolo e testemunha ocular de Jesus, do Jesus histórico, tinha uma grande dificuldade imposta por sua própria cultura. Ele era refém de uma cosmovisão herdada de seus antepassados. O apóstolo Pedro dividia o mundo entre gentios e judeus, entre puros e impuros, apesar de ter visto, por exemplo, Jesus entrar em Samaria para se encontrar com uma mulher samaritana. Apesar de ter visto Jesus curar o servo do comandante romano e dizer que não viu em todo Israel, entre os judeus, uma fé como daquele homem. Apesar de ter visto Jesus atender o pedido de uma mulher cirofenícia, uma não judia. Apesar de ter visto também Jesus entrando na casa de Zaqueu, um pecador, um cobrador de impostos, e ter ouvido Jesus dizer a respeito dele que este também era filho de Abraão. Apesar de ter visto também Jesus deixar uma mulher de moral muito duvidosa tocar os seus pés, beijar os seus pés, lavá-los com suas lágrimas e enxugá-lo com seus cabelos. Mas o Evangelho, então, que é tanto a mensagem como a pessoa de Jesus, foi o que transformou Pedro em um discípulo de Jesus, que carregava agora sobre os seus ombros a missão, a tarefa de desempenhar papel de coluna da igreja, conforme o apóstolo Paulo vai reconhecer na sua carta aos Gálatas, no capítulo 2, verso 9. Mas não apenas o transformou em discípulo e líder da igreja do primeiro século, mas também operou outras transformações necessárias na vida do apóstolo Pedro. Isso eu queria que prestasse atenção. Não foi só uma transformação para a conversão, mas houve também uma série de transformações necessárias, que o mesmo evangelho que o salvou vai operar. É por isso que domingo após domingo, todas as vezes que você vier a um encontro em nossa comunidade, em nossa igreja, de alguma forma o evangelho será anunciado de forma sequencial, de forma clara e completa. Ele será ensinado e anunciado em cada um de nossos encontros. Isso não será feito apenas por causa dos não iniciados na fé cristã, que são convidados a participar de nossos encontros públicos, mas também será anunciado por causa de você e por causa de mim, por causa de nós que já somos discípulos de Jesus, pois o Evangelho é a resposta de Deus para tudo e para todos. O Evangelho é a resposta de Deus para tudo e para todos. Assim, o Evangelho é tanto para os não iniciados na fé cristã, como o Evangelho também é para aqueles que já estão a caminho, que estão caminhando, pois ele não é apenas a nossa entrada na fé cristã, mas também é a única forma de permanecermos na fé cristã, de perseverarmos até o fim. É por meio do Evangelho que acontece a perseverança dos santos. Então, como seremos uma igreja transformadora? Ensinando o Evangelho, que transforma indivíduos, que transformam estruturas, que transformam realidades. Mas para que este valor seja uma marca, precisamos estar convencidos de que o Evangelho não é apenas para os não iniciados na fé cristã. E precisamos também estar convencidos de que apenas o Evangelho gera contínua transformação em indivíduos, que transformados transformam estruturas, que transformadas transformam realidades. Perceba o que aconteceu na experiência de Pedro em Jope.
enquanto ele estava faminto, diz o texto, esperando que a refeição fosse preparada. O verso 11 diz assim: viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Naquele dia, o mesmo evangelho que transformou Pedro em discípulo, é anunciado a ele no lençol, onde havia animais impuros, onde estava repleto e havia apenas animais impuros naquele lençol. E a presença exclusiva desses animais impuros, os quais é mencionado nessa visão, trazia em si o quê? As más notícias de Deus sobre a condição humana. Somos todos impuros, somos todos imundos, pois nos extraviamos de Deus. O apóstolo Paulo escreve para a igreja de Roma, no capítulo 3, verso 9 a 11, dizendo o seguinte: tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Judeus e gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Olha só, verso 11: todos se desviaram, ou em outra versão, todos se extraviaram, tornaram-se juntamente inúteis, tornaram-se imundos, impuros. Mas a visão não termina com a declaração de que todos os animais ali são impuros, mas com a palavra de Deus que declara: não chame impuro ao que Deus purificou. Não chame impuro ao que Deus purificou. A boa notícia, ou a boa nova do Evangelho, é que em Cristo, Deus purificou o impuro, Deus tornou puro o imundo. E se Deus aceitou e purificou o impuro, nenhum de nós pode chamar Deus de Pai sem chamar o outro de irmão. O Evangelho, que é a mensagem e a pessoa de Jesus Cristo, transformou Pedro em um discípulo de Jesus. O Evangelho também o resgatou quando ele fracassou como discípulo e negou Jesus, o seu Senhor. E agora, em Atos 10, verso 9 a 23, mais uma vez é o Evangelho, será mais uma vez o Evangelho, pregado agora na sua visão do lençol, que o transformará, que transformará a sua cosmovisão. Veja como o Evangelho transformou a cosmovisão de Pedro. Pedro acolheu o grupo de gentios em sua própria casa, comendo com eles. Sentar-se à mesa com alguém na cultura judaica significava ter comunhão com esse alguém, significava concordar com aquela pessoa. Pedro não só acolheu aquele grupo, mas Pedro foi à casa de Cornélio, algo que é extremamente oposto à sua cosmovisão, onde Jerusalém é o centro e as nações deveriam vir até Jerusalém se quisessem conhecer a Deus. O Evangelho, então, fez Pedro acolher aquele grupo, fez Pedro ir à casa de Cornélio e fez com que Pedro anunciasse o Evangelho e também batizasse todos os da casa de Cornélio, pregasse o Evangelho aos gentios, aos não-judeus, aos impuros aos olhos da cultura judaica. E não só
pregasse a eles o evangelho, mas os batizasse, sendo o batismo um sinal da introdução destes na família da fé, como gente que foi aceita por Deus e declarada pura, purificada em Cristo Jesus. Pedro foi transformado mais uma vez pelo Evangelho. E transformado pelo Evangelho, ele afetou as estruturas do cristianismo que nascia entre os judeus, dos quais, em sua maioria, partilhava da mesma cosmovisão equivocada de Pedro. E este cristianismo nascente, uma vez transformado, afetou as realidades ao seu redor. Então Pedro, transformado pelo Evangelho, como eu disse, ele acolhe, vai ao encontro, anuncia, batiza os gentios, conforme Atos 10, de 9 a 23. E esta é a prova de sua transformação. Mas este fato vai levantar objeções. Numa parte do texto que nós não lemos, no capítulo 11, do verso 1 ao verso 3, vai dizer que os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Mas Pedro foi transformado. Pedro agora não tem mais esse mesmo pensamento que outrora tinha. O mesmo desse grupo que agora o questiona. Mas a gente percebe então agora que Pedro, transformado pelo Evangelho, afeta as estruturas do cristianismo nascente entre os judeus, ao testemunhar o que Deus fez. Está no versículo 15. Quando comecei a falar, diz ele, dando agora resposta a esse questionamento dos que se opunham, quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles como sobre nós no princípio. Lembrando que seu testemunho, o testemunho de Pedro foi confirmado por outros 6 indivíduos que Pedro levou consigo à casa de Cornélio. Então, diz o texto ainda que Pedro testemunhou, e o verso 12 diz: o Espírito testemunhou o seguinte: o Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Estes 6 irmãos também foram comigo e entramos na casa de um certo homem. Esse certo homem era um gentil, era o centurião Cornélio. Pedro foi transformado pelo Evangelho. Transformado pelo Evangelho, ele afeta as estruturas do cristianismo que nasce entre os judeus. Agora, as estruturas do cristianismo nascente, transformados pelo Evangelho que transformou Pedro, passam a transformar as realidades, pois ao se render ao Evangelho, como Pedro se rendeu, as transformações acontecem. E diz o texto bíblico para nós o seguinte, o apóstolo Pedro vai dizer o seguinte: quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como nós no princípio. Então, olha só que expressão bonita. Então me lembrei, capítulo 11, versículo 16. Me lembrei do que o Senhor tinha dito. E o que o Senhor tinha dito? João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito. E olha a conclusão de Pedro: se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos dera quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para pensar em opor-me, não aos gentios, mas opor-me a Deus? Essa é a conclusão de Pedro. E a partir então deste evento, o Evangelho se espalha cada vez mais através daqueles que vão sendo dispersos, que têm que fugir de Jerusalém por causa da perseguição, chegando esse Evangelho entre os gentios, chegando esse Evangelho então a Antioquia. E da igreja de Antioquia, uma igreja com muitos gentios,
O maior missionário que a igreja já conheceu, o apóstolo Paulo, sai em direção ao mundo gentílico, isso é, ao mundo não judeu, com a destra, com reconhecimento, com o apoio daqueles que representavam a liderança da igreja cristã em Jerusalém, Pedro e os demais apóstolos com ele. Sem mais enfrentar, ou enfrentando ainda resistência, mas não mais com a mesma força que essa resistência teve outrora, antes de Pedro ser mais uma vez transformado pelo Evangelho. Isto alterou a realidade ao ponto de que o apóstolo Paulo, melhor dizendo, vai escrever o seguinte, lá em Gálatas 3:28. Não há judeu, olha como a realidade foi mudada, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Todos são aqueles que foram purificados por Deus em Cristo Jesus. Um mesmo status, um único povo. Um homem transformado, repetidas vezes pelo Evangelho, foi instrumento do Evangelho na transformação de uma estrutura, neste caso, o cristianismo nascente entre os judeus, a qual então depois essa estrutura transformou as realidades, ao ponto de muitas nações declararem, por exemplo, os direitos universais de todo o ser humano, porque como escreveu o apóstolo Paulo, não há mais judeu nem gentil, não há mais livre ou escravo, não há mais homem nem mulher, todos são um em Cristo Jesus. Em Deus, a humanidade toda é digna de cuidado, de um mínimo para a sua sobrevivência. Um princípio cristão, estampado em tantas e tantas declarações e cartas magnas de nações, de grandes nações. Como seremos uma igreja transformadora? Ensinando o evangelho que transforma indivíduos, que transformam estruturas, que transformam realidades. Mas para que isso seja uma marca da nossa igreja, nós precisamos estar convencidos dessas duas verdades. De que o evangelho não é apenas para os não iniciados na fé cristã. E de que apenas o evangelho gera contínua transformação em indivíduos, que transformados transformam estruturas, que transformam realidades. O evangelho, as más notícias sobre a condição humana e as boas notícias sobre o que Deus fez, que te transformou em um discípulo de Jesus, levando a fé na pessoa e na obra de Cristo Jesus, quer transformar contínua e progressivamente a sua vida. Quer fazer mais e mais transformações na sua vida e na minha vida. O objetivo de Deus é que Cristo seja formado em cada um de nós. Ele deseja que não apenas recebamos os benefícios de estar em Cristo, mas que também participemos de seu trabalho. Ao escrever aos Gálatas, o apóstolo Paulo disse o seguinte, Gálatas 4, verso 19: Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa. Detalhe, até que Cristo seja formado em vocês. A primeira transformação que Deus quer fazer em nós, por meio do Evangelho, é nos reconciliar com Ele mesmo. Mas essa não é a única transformação que Ele deseja e que Ele vai fazer. Pois, por isto, não nos cansemos de anunciar as más notícias sobre o nosso pecado, com suas terríveis e mortais consequências, e as boas notícias de Cristo Jesus, de sua vida e de sua obra que transformam a nossa vida. Nossa oração é que haja transformação contínua em cada um de nós, para que haja então transformação de estruturas e transformação de realidades. Nossa oração é que não nos tornemos agentes de mudanças estruturais,
nem de mudanças de realidades, sem que Cristo seja antes o nosso único e suficiente Salvador e Senhor. Para que não venhamos fazer nada em nossa força, na força humana, mas façamos tudo em Deus, para a glória do Deus que nos salvou e que nos mantém em contínua transformação, porque seu desejo é formar Cristo em cada um de nós. Eu queria orar com você. Bondoso Deus, nos colocamos diante de Ti, Senhor, como gente que tem consciência de que necessita ser transformados. Precisamos das transformações que só o Teu Evangelho pode fazer. Que o Senhor faz através do Evangelho, que é para nós uma notícia, mas é para nós também uma pessoa, a pessoa de Cristo Jesus, Senhor e Salvador nosso. Senhor, opere em nós as transformações necessárias, começando, ó Deus, pela nossa rendição ao Senhor. Começando, ó Deus, pela fé em Ti como único Senhor e Salvador. Começando, ó Deus, pela reconexão, pela reconciliação nossa com o Senhor, Pai. Mas que não pare aí, mas que Cristo seja formado em cada um de nós. Que o Senhor possa, ó Deus, agir em cada um de nós nas áreas que são necessárias, ó Deus. Cada um de nós tem desafios comuns e desafios bem específicos, ó Deus. E o Senhor que nos conhece por completo, que o Senhor faça a Tua obra, para a Tua glória, para o Teu louvor, para que os vislumbres do Teu reino, da transformação que há de vir, ó Deus, no novo céu e nova terra, sejam vistos como pequenos flashes, que nos remetem à eternidade e à Tua vontade, ao Teu querer, à Tua pessoa, para que nós e todos os demais creiam que Tu és o Deus que nos criou e que em Cristo nos chama à reconciliação. A Ti a glória e o louvor, em nome de Cristo. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu domingo de Páscoa, que seja um domingo em família, um dia de nós lembrarmos que Cristo ressuscitou dos mortos. O Evangelho é a boa notícia do Deus que se encarna, do Deus que morre em nosso lugar, que ocupa o nosso lugar naquela cruz. Mas não termina aí. O Evangelho é a boa notícia que Ele ressuscitou e que nós um dia ressuscitaremos com Ele. E cada pequena transformação que Ele vem operando em nossa vida é esse Cristo, morto e ressurreto, que está sendo formado em cada um de nós. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família.